Salve, torcedor santista, para você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV, muito boa noite para você. Vamos de pré-jogo, jogo importante, jogo difícil, o Santos precisa da vitória, já que algumas rodadas do Brasileirão da Série B já ocorreram e o Santos precisa ainda correr contra o tempo e não se desgarrar do Novo Horizontino, que venceu mais uma do time do Botafogo por 2-0. Esses dois adversários serão os próximos depois do jogo de amanhã. Mas vão ficar, por enquanto, no jogo de amanhã, que é um jogo difícil, um jogo polêmico. Tem polêmica do time do Santos com relação àquele jogo polêmico que aconteceu na última rodada, lá no primeiro turno, que o Santos perdeu para o time do América por 2-1, né? Teve aquele gol do Renato Marques, aquele gol que não era para ser feito, o fair play não aconteceu, aquela confusão generalizada, principalmente nas entrevistas concedidas no final da partida, né, do time do América. Depois o Pituca retrucou, chamou outro de brincalhão e ficou tudo esse retrospecto para o jogo de amanhã às 4 horas com transmissão da Premier e também da TV Tribuna, né? Vai ter transmissão, pessoal, também, se eu não me salvo engano, da Band, mas é bom você dar uma confirmada. É importante dizer que o Santos não pode se desgarrar desse primeiro time que é o Novo Horizontino, que até o presente momento é o líder absoluto dessa competição. O time do Novo Horizontino venceu o time do Botafogo nessa partida que aconteceu ontem, na sexta-feira. Daqui a pouco vou passar a relação dos resultados das partidas que aconteceram ontem, sexta-feira, e hoje, sábado, e principalmente nas partidas que acontecerão amanhã, onde o Santos está incluso nesse contexto. Pessoal, é importante dizer para você que não existe outro tipo de resultado para o time do Santos amanhã a não ser a vitória. Porque senão, se o Santos perder, se o Santos empatar, eu não vou nem falar que o Fábio Carille vai ser demitido, mesmo depois daquela entrevista coletiva concedida pelo presidente do time do Santos, que está com receio, está com medo, né, de acontecer alguma coisa. Não pelo fato do Santos perder, porque nós não gostaríamos que isso acontecesse, mas pela atitude que ele teria que tomar sem ter a convicção nessa situação, né? Quem que é o técnico que ele colocaria no lugar? Ponto de interrogação. O Santos não sabe. Tem várias especificações aí, várias sondagens de outro técnico, mas nada definitivo, porque o Fábio Carille é ainda o técnico do time do Santos. Mas, pessoal, é muito difícil a gente conviver com esse técnico que não tem nenhuma intenção de melhorar a equipe, e sim manter o resultado aonde o Santos está nesse momento. O que eu estou pedindo, o que a maioria dos torcedores santistas estão pedindo, é que tenha realmente um pouco mais de jogo bonito, né, a ser apresentado. Não o Santos está ganhando de repente de 1-0 no primeiro tempo e a gente ter a sensação em qualquer momento que o Santos vai sofrer o empate e depois o Santos vai sofrer a virada, assim como aconteceu em outras partidas anteriores. Salva, no engano, contra o time da Ponte Preta, né? Que o Santos estava ganhando de 2-0, levou o empate e quase tomou a virada com um jogador a mais. Lembra que o Elvis foi expulso, pessoal? Agora, voltando para a partida de hoje, o Santos realmente, dentro dessa perspectiva, é considerado o favorito? Eu acho que, no meu modo de ver, e muito pela imprensa, sim. Pelos torcedores do Santos, muito pelo contrário, não é favorito. E também pelos torcedores do time do América, se você vê as entrevistas concedidas pelos jogadores, a intenção é vir na Vila Belmiro, ganhar e realmente começar a subir na tabela para atingir aquele ápice que seria a divisão de elite do Campeonato Brasileiro para 2025, né? É um confronto direto? Claro que é um confronto direto. O Santos precisa ganhar, mas o América também tem o mesmo objetivo. O time do América chegou no estado de São Paulo, mais conhecido como São Paulo, treinou lá no CT deles, lá na Barra Funda, vai almoçar amanhã e provavelmente descerá a Baixada Santista para ter esse confronto dificílimo contra o time do Santos. Agora, pessoal, o Santos tem que parar com essa palhaçada. Tava vindo um conteúdo lá do Sormani, que também é um santista nato, falando que teve uma conversa depois da última partida dos jogadores em específico, né? Falando que o time não poderia mais reagir dessa forma. Quero olhar para ver e quero ver se o comportamento dos jogadores realmente serão diferentes. Esquecendo que a outra equipe também é uma carne de pescoço, né? Nos últimos 11 confrontos das duas equipes, entre América Mineiro e o time do Santos, 8 vitórias foi do time do América Mineiro e apenas 3 do time do Santos. E não houve nenhum empate desde 2016. Quer dizer o quê? Que os jogos são interessantes,
que os placares realmente são placares dilatados, 3-3, 4-3, 2-1, como foi esse jogo. Foi polêmico sim, mas o Santos saiu perdendo, depois o hino do Bigode acabou empatando, depois o time do América acabou virando com o gol do Juninho lá no final do jogo, dando aquele chute cruzado, pegando o brasão, que era a primeira partida dele também, dando números finais naquela situação. Olha, pessoal, eu vou passar a escalação dos dois times aqui, a provável escalação. Eu acho que vai ser um jogo dificílimo para o time do Santos. Muito pelo retrospecto também, claro, mas muito pelo fato do Santos não mudar absolutamente nada nos jogadores. Contratou alguns jogadores, é bem verdade, como o Yusufa Ndiaye e também o Billy Arce. Esses jogadores, melhor dizendo, não foram relacionados para essa partida desse próximo jogo, né? O La Quintana, que saiu como titular na última partida, perdeu provavelmente aí o seu lugar para a entrada do Otero. E é por isso que eu vou começar primeiro com o time do América e depois eu vou falar a possível escalação do time do Santos. E na sequência eu vou falar os jogos que já aconteceram na sexta-feira e depois no sábado, que também já encerrou essa rodada dos jogos que aconteceram nesse sábado. O time do América, a provável escalação é o Daverson no gol, o Daniel Borges na lateral direita, Ricardo Silva como zagueiro, o Lucão, que foi muito bem nesse último treino, segundo informações colhidas pelos amigos que cobrem o time do América. O lateral esquerdo vai ser o Marlon, o Juninho vai ser o primeiro volante, e depois ali o Matheus Henrique, o Davó e o Moisés ali no meio de campo. O ataque vai ser Rodriguinho, que é muito rápido, o Renato Marques, que acabou fazendo gol depois de um jejum na última partida contra o time do Guarani, e o Felipe Amaral, que também é um bom jogador, e o Lisca, que é a sua terceira partida depois que ele voltou para o time do América. Acho que é a terceira ou quarta passagem desse treinador no time americano. E o time do Santos, Vargas, vai ter Brazão no gol, Sherman na lateral direita, Gil, vai ser também o Jair, lateral esquerda, lá o Escobar, Schmidt e Pituca ali no meio de campo, uma linha de 4 lá na frente, que vai ser o Juliano, vai ter ali na direita o Otero, que vai jogar provável, não estou falando provável, porque estão falando aí La Quintana, mas eu acho que vai jogar realmente o Otero. Ali, como centroavante, vai ser o Wendel Silva, e ali na esquerda vai jogar o Guilherme, que está numa péssima fase. Tomara que o time do Santos, além de vencer, mesmo que seja por 1-0, realmente consiga convencer o torcedor santista, que hora tá difícil. Vargas, e se o Santos perder? Não sei o que vai acontecer. Depois daquela declaração que o Marcelo Teixeira deu na última entrevista lá para o canal Gold, falando que praticamente ele falou que não vai mandar o Fábio Carille embora, mas nós sabemos que o futebol é muito dinâmico, muita coisa pode acontecer, e tomara a Deus que o time do Santos consiga vencer, né, pessoal? O fato do Billy Arce, o fato de o Yusufa Ndiaye não jogar, a pergunta que fica e não quer calar, o porquê então foi contratado esses jogadores? Porque esses jogadores não foram relacionados. Um, inclusive, fez gol, estava feliz, né? Agora o Billy Arce já estava na cara que não ia dar certo, né, pessoal? Não ia dar certo. O pouco que ele jogou, na verdade, que foi acho que uns 50 minutos, né? Eu acho que foram 2 partidas, 50 minutos, teve 2 participações apenas, não convenceu. Agora, quem sabe quem está treinando é o Fábio Carille. Só que não dá para confiar porque aqueles que cobrem o time do Santos no dia a dia não conseguem ver o que está acontecendo nos treinamentos. Então a gente tem que acreditar que muito pelo fato dele não ser relacionado, ou porque realmente ele é muito ruim e que teve problemas pra caramba nas equipes por onde passou, inclusive teve muito pouca chance nas equipes por onde passou, teve poucas participações e ficou poucas partidas, realmente muito pouco tempo por onde ele jogou. Então, pessoal, a perspectiva é que não deu certo mesmo. Agora, tem outro detalhe que ninguém está falando. Todos esses jogadores foram apadrinhados, se assim podemos dizer, ou pedido permissão para o Fábio Carille a serem contratados. Se ele pediu para ser contratado esses jogadores com o aval dele, por que ele não relaciona? Porque se deu mal. Porque trocou o certo pelo duvidoso. E os meninos da base estão ficando aí, né? Por exemplo, o Miguelito, que eu já cansei de falar aqui no canal, acho que todos estão falando desse garoto,
né? Que o ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, o empresário está desesperado, querendo passar ele para frente, e o time do Santos não sabe se coloca, se não coloca. Teve um jogo ainda, que eu vou fazer ainda um conteúdo falando a respeito do Sub-20, que venceu por 4-0, inclusive teve 2 gols do Miguelito, tá arrebentando, tá numa fase espetacular. Mas não é relacionado na equipe do Santos. É relacionado ao Patrick, é relacionado ao Serginho e o Miguelito, que deveria ter as mesmas oportunidades que outros jogadores assim teve, vamos, se assim podemos dizer, não entra nem como opção no banco de reservas. Não está sendo relacionado. Isso eu não acho legal, pessoal. Não acho legal. Porque o Miguelito, o ano que vem, não dá para servir ao Sub-20. Então ele vai ou não vai servir o time titular do time do Santos, que é o time profissional. A gente não sabe nem se o Carille vai ficar, né? Eu espero que não. Mas até esse presente momento, o que importa é o Santos subir. Mas sempre pensando no título. Porque se caso de ruim acontecer, o Santos ainda fica na segunda colocação. Tá bom, pessoal? Essa foi a escalação do time do Santos. Agora, os resultados que aconteceram no dia de ontem foi o seguinte. Novo Horizontino ganhou do time do Botafogo, que são os 2 próximos adversários do time do Santos. Inclusive, esses 2 adversários ganharam do time mais glorioso do mundo. Então, uma espécie de revanche, tomara eu, que o Santos ganhando nessa partida de amanhã contra o time da América, nas próximas partidas o Santos também tem que ter bons resultados. Foi difícil esse jogo entre Novo Horizontino e o time do Botafogo, hein, pessoal? Não pensa que porque houve a vitória do time do Novo Horizontino sobre o Botafogo por 2-0, que foi um jogo fácil, foi um jogão. Inclusive teve 2 expulsões do Novo Horizontino, uma expulsão, se eu não me salvo engano, do time do Botafogo, mas o Novo Horizontino sofreu um bocado e vendeu muito caro o time do Botafogo nessa partida que aconteceu ontem, que foi derrotado pelo concorrente direto dele. Não é concorrente direto, mas o time do Botafogo realmente está numa ascensão dentro dessa competição, né? E nós devemos tomar muito, mas muito cuidado. A outra partida que aconteceu foi entre Guarani, melhor dizendo, foi entre Goiás e o time do Avaí, que ganhou do time do Avaí por 2-1. A Ponte Preta também jogou ontem, lá no Moisés do Carelli, e perdeu jogando em casa para o time do Ituano por 4-1. E também hoje, já falando no sábado, teve o jogo do Brusque, que perdeu para o Santos no jogo passado por 1-0, mas venceu hoje por 3-1 o time do Vila Nova. Teve o jogo do Paysandu entre Guarani, que venceu o time do Guarani por 2-1, e teve o jogo que ficou 0-0 entre o time do Mirassol e o time do Amazonas, né? O time do Mirassol que também está na bota do time do Santos, e o Santos realmente vencendo, não desgarra do principal time dentro dessa competição até o presente momento, que é o time do Novo Horizontino. Amanhã tem um jogo entre Santos e o América, esse jogo é o principal jogo da rodada. Também tem um jogo lá no Germano Kluger, né, entre o Operário e o time do Curitiba. É um jogo também que vai ser interessante de se ver, muito pelo fato do time do Curitiba também tá jogando muito bonito. O time do Chapecoense também joga amanhã às 18h30 contra o time do Ceará, e depois, no mesmo horário, no mesmo dia, o time do Sport vai jogar contra o time do CRB. Essa rodada terminando e o Santos vencendo, fica tudo legal, pessoal, porque a vitória seria o mais importante dentro dessa competição nessa 26ª rodada, porque as 2 próximas rodadas do time do Peixe vai ser muito difícil, uma vez que o Santos no primeiro turno, como eu havia dito para você, perdeu. Olha, pessoal, meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal e nunca se esqueça de se inscrever para toda vez que eu fizer um conteúdo aqui, você receber uma notificação, você só clicar e receber um vídeo desse degrau aqui falando a respeito do time do Santos. Abraço para você, pessoal. Tchau!